pela vossa oração, vossas mensagens. Vocês não sabem, não têm ideia como o vosso encorajamento levantou a minha moral, o meu astral, e é realmente incrível. Eu sei que vocês não conheceram muito bem a minha esposa, mas eu estou muito grato pelas vossas mensagens, vossas palavras de encorajamento, escrituras que vocês mandaram para mim, e também terem liberado Claudinei e Sila para irem para Angola, porque depois eles foram para Angola e em fevereiro eu depois também tive que ir para Angola, e eu os encontrei lá e passamos um bom tempo e foi realmente incrível. E eu sei que algumas pessoas mandaram alguns presentes para os meus filhos. Nós estamos muito gratos, graças à maneira como vocês mandaram material para a nova geração da igreja em Angola, Luanda. Eu estou servindo a igreja de Luanda fora de Angola. Eu discipulo a igreja de Angola e de Moçambique. Nesse caso, meu papel é plantar igrejas em todos os países de expressão portuguesa. Eu sei que a vez passada eu vim para aqui para evangelizar dentro da igreja, pegar irmãos e irmãs que têm um coração para ajudar países de expressão portuguesa a avançarem para a glória de Deus, mas nesse momento eu não estou aqui para evangelizar dentro da igreja. Eu estou aqui de visita, de férias com os meus filhos. Próxima semana nós estamos indo para o Paraguai para alguns dias, depois voltamos para São Paulo e essa é uma oportunidade para nós, porque como o Claudinei falou, minha esposa, ela disse que porque foi o aniversário dela no dia 25 de junho, e o desejo dela, ela queria como presente virmos como família para o Brasil, São Paulo, com nossos filhos. E eu achei que eu tinha que honrar esse desejo que ela tinha. De vir para o Brasil com nossos filhos e está sendo incrível. Meus filhos estão a ter os melhores momentos da vida deles aqui. Está sendo incrível. Eu sei que eles estão super cansados por causa do fuso horário. Nesse momento, lá na África do Sul, devem ser 16, 17 horas agora. E essa é a hora que eles vão para a cama. Wagner, nesse momento, já apagou. Mas eu quero muito agradecer a vocês. Ok? Não, saudações da igreja da África do Sul. A igreja está super bem. A semana passada nós tivemos um retiro de todos os ministros da África do Sul para Moçambique. Fomos falar sobre a visão que temos dos países portugueses. Eu e meus filhos estamos nos transferindo agora para Moçambique em dezembro para servirmos lá de novo. Minha oração é que eu possa morrer em Moçambique. E está sendo um bom momento. Aí, Açores e Hervé Florence, que lidera com Miguel na Califórnia também, é um dos professores. E ele estará lá o próximo mês, mas eu não sei se eu vou fazer muito bem nessa aula. O ano passado eu me formei no Novo Testamento e esse ano estou me formando no Antigo Testamento. E hoje nós vamos fazer uma pequena mistura. Não é mesmo uma classe que eu quero compartilhar daquilo que tenho aprendido desde que eu perdi a minha esposa, o que Deus tem me ensinado, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você. Minha oração é que teu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. Eu sei que cada um aqui nesse salão, você tem um problema. Pelo menos eu sei que você tem um problema na sua vida. E por causa desses problemas, muitas vezes nós diminuímos o nosso zelo para Deus. Porque achamos que não. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que ser totalmente dedicado a Deus quando essas coisas estão acontecendo comigo? Amém? E essa manhã eu quero falar sobre dedicação. Eu quero falar sobre devoção.
Amém? E para começar, nós vamos começar no livro de Atos. Amém? Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e outros outros: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salva-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Amém? Não, irmão, todos nós sabemos que esse foi o dia de Pentecostes no Novo Testamento. Eu sei que muitos de nós falamos que aqui é o dia que o Espírito Santo veio pela primeira vez, mas essa não é a verdade. O Espírito Santo vem em várias formas, desde o Velho, o Antigo Testamento. Ele vem em fases, e essa é uma das fases históricas para o Novo Testamento. Mas aqui nós estamos vendo algo incrível. Nós vimos um verbo nesse versículo 42. Ele fala: eles se dedicavam. E é aqui que eu quero que nós prestamos atenção. É aqui que nós vamos começar a nossa classe. A Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não. A Bíblia não diz que alguns se dedicavam. A Bíblia não diz que só os líderes se dedicavam. Ele não falava que só os jovens se dedicavam. Mas ele fala que todos eles estavam dedicados. Amém. Todos eles. E essa dedicação não era algo forçado neles. Era algo que eles decidiram de coração. Amém. Por causa da cruz. Eles disseram: por causa daquilo que Cristo fez na cruz por mim, eu vou dedicar a minha vida a Deus. Mas eu fiquei me perguntando: o que significa devoção? O que mesmo significa devoção? E eu sei que eu gosto de tecnologia. Eu amo tecnologia. Tudo que é tecnologia que vem, eu quero. Essa é a minha fraqueza. Eu quero. Se sai iPad, eu quero. Se vem mini iPad, eu quero. Se vem a Samsung S4, eu quero. Eu quero essas coisas. É bom ter. Os jovens sabem disso. E eu sei que muitas vezes nós, discípulos, somos um tanto quanto gostamos de coisas rápidas, porque é assim que o mundo está nos treinando. Quando você quer uma coisa, vai no Google e você... Mas nem sempre, quando você não entende algumas coisas na Bíblia e vai para o Google, nem sempre ele te dá aquilo da forma certa. Nem sempre, porque o pensamento de nossos irmãos do primeiro século era totalmente diferente da nossa cultura hoje. E eu fui me perguntando, essa palavra devoção, o que mesmo significa? O que Deus, qual é o espírito? Quando Deus fala, eles eram devotos ou devotados à palavra de Deus, ao ensino dos apóstolos. E é mesmo uma expressão muito poderosa. E eu fui estudando essa palavra na Bíblia. E é interessante o que nós vamos aprender hoje sobre essa palavra devoto. Okay? Eu fui para o livro de Levíticos, capítulo
27. E eu vou ser um pouquinho lento para vocês entenderem melhor. Levíticos 27, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas consagradas são santíssimas ao Senhor. Não. Essa palavra, eles eram devotados ao ensino dos apóstolos. A ideia não era simplesmente eles fazerem uma coisa cultural, como tradição. Mas a ideia vem que quando você tem um pedaço de terra, ou quando você tem um filho, ou quer ter um filho, você fala: Deus, se você me der um filho, esse pedaço de terra que eu tenho, eu vou consagrar a você. Significa dizer que não tem volta. É até a morte. Essa é a ideia da palavra devoção. A outra, se vocês lembram, no livro de Josué, quando Deus mandou 12 espiões irem espiar a terra, e eles foram acomodados ou recebidos por uma prostituta, Rabá, Deus falou que Josué falou: nós vamos consagrar essa cidade ao Deus eterno. E a forma como nós vamos consagrar a Deus, nós vamos destruir essa cidade, exceto a prostituta Rabá e a família dele. Significa dizer que toda a cidade era para a consagração do Deus eterno. O outro exemplo é em Atos 23. Quando Paulo se tornou discípulo, alguns judeus ficaram bravos com Paulo. Não é? Se você abrir no versículo 12, você vai entender melhor, de Atos 23, versículo 12 fala: na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e jejuaram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Essa é a devoção, a dedicação desses judeus. Eles disseram: olha, nós não vamos comer nem beber até que esse homem morra. Não, imagina se eles não conseguirem matar Paulo, eles vão ter que morrer de sede de fome. Você entende isso? Essa é a ideia da escritura, dedicação. Faz sentido? Amém. Agora, vamos para a nossa classe. Meu primeiro ponto é: Deus nos amou primeiro. Amém. E isso não é negociável. Eu nem vou discutir isso com você, porque você sabe disso. É um fato. E eu hoje vou apresentar esse fato para você como primeiro ponto. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 49. Amém. Isaías 49, versículo 15. A Bíblia fala: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu, Deus eterno, não me esquecerei de você. Amém. Versículo 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Então, é incrível. Deus está mostrando que Ele ama você de uma forma incrível. E Ele chegou até o ponto, o Deus eterno. Olha, eu não sei como explicou você, mas eu preciso te dizer: Deus tem tatuagem. Se você olhar nessa escritura, Ele fala: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O teu nome, o meu nome está na palma de Deus. Amém. E Ele, quando olha para a palma da mão dele, Ele vê o teu nome. Isso é Deus. Eu amo tatuagem. Eu tenho 3 tatuagens, tenho 3. Mas jovens, não te aconselho. Meu filho, Valdemar, há 2 anos atrás,
nós fomos ver algumas tatuagens e passamos para um estúdio. E ele falou: pai, daqui a 2 anos eu quero uma tatuagem. Eu disse: não. E o bom é que a lei na África do Sul, se você não tem 18 anos, não pode colocar tatuagem. Muito bom. Mas eu amo tatuagem, mas eu estou querendo dizer que Deus tem o teu nome na palma da mão dele. Porque Ele te amou primeiro. Não o contrário. Ele escreveu o teu nome na palma da mão dele. Ele é incrível. Eu quero ver que tipo de letras ele usou escrevendo meu nome na mão dele. Isaías 30, versículo 18, fala: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ela ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém. Acho que vai passar no telão. Isaías 30, versículo 18. Para mim isso é incrível. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 21, fala: seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meio deles. Eu trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Não, Deus é eterno, Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento com você. Amém. É o que Ele quer e o que Ele fez. Ele sempre provou que te ama. Amém. Claro. Eu sei que algumas vezes é super difícil quando estamos a passar por situações difíceis acreditar que Ele realmente nos ama. Eu sei. Eu não vou estar aqui à frente pretendendo que isso às vezes não passa na minha cabeça, passa. Mas isso me ajudou muito a entender o quanto Ele me ama. Ele se dedicou primeiro. Ele te ama. Ele quer realmente estar com você. Olha comigo Jeremias. No livro de Jeremias. Olha lá, Araújo. Eu não preciso disso. Já faz muito tempo que eu não faço uma mensagem em português. Eu terei que dar o meu melhor. Amém? Porque vocês merecem o melhor. Amém? Antes de nós começarmos a ler o livro de Atos, tem algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, eu sou corintiano. Vai jogar contra a Espanha. Isso. Hoje, eu quero convidar cada um de vocês a vir ver o jogo conosco. Nós vamos ter uma churrascada lá atrás. Para a casa toda. Porque nós somos corintianos. Nós sabemos como fazer a coisa. Nós precisamos ensinar aos irmãos como compartilhar as coisas. O corintiano faz isso, né? Compartilha muito. Então por isso hoje, por favor, se você não tem outro programa, o jogo vai ser mesmo aqui. Aqui mesmo. Tá. Deus eterno te ama. Jeremias 29. Independentemente da tua situação, Ele te ama. E Ele mostrou isso para mim de formas incríveis. E eu vou compartilhar isso com você daqui a pouco. Jeremias 29, no versículo 11.
Eu sei que muitos de nós gostamos dessa escritura. No versículo onde fala o seguinte, Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, plano de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Uau! Imagina, ele já fez um plano para a sua vida. Verdade. E é um plano de prosperidade. Não, eu falei hoje para os professores da nova geração, eu não sou um pregador que prega prosperidade, que nós vimos na televisão. Mas eu não acredito que ser ministro, ser discípulo, é ser miserável. Não é isso. Eu vou te dizer, eu sou ministro e eu falei ontem para o Claudinei, eu tenho uma vida boa. Amém. Pelo fato de ser ministro de Deus. Eu tenho uma vida boa. Deus tem mostrado o que Ele prometeu na Bíblia. Amém. Olha, até hoje as pessoas me perguntam, Araújo, como você, com o salário que tem, consegue comprar o que compra? Eu digo para eles, meu pai é dono de tudo. Não. Deus me abençoou a comprar uma casa, estava no valor de R$1 milhão, estamos a falar de $100 mil. E meu salário não é isto. Eu fui para o banco fazer empréstimo. Ele olhou para mim e falou, você está louco. Eu disse, tudo bem. Eu fui para a senhora que estava na minha casa, eu disse, olha, eu amo a sua casa, é uma casa com 4 quartos, dimensão de 50 metros por 20. Às vezes o culto é na minha casa. Olha, eu fui para a senhora e disse, olha, eu não tenho esse dinheiro, mas eu quero essa casa. Eu disse, você está louco? Eu disse, eu quero. Ela disse, ok, quanto você quer pagar essa casa? Eu disse, olha, se você tem que me perguntar isso, quando eu vou converter isso em dólares. Eu disse, olha, se você me perguntar isso, eu posso pagar isso 20 mil, 15 mil. Ela disse, você não bate bem. A minha esposa estava de lá e disse, Araújo, você até me envergonha. Mas sabe, eu negociei com ela até o ponto do valor que o banco era capaz de me emprestar. De $1 milhão, de $100 mil, ela me vendeu a casa dela, vamos dizer, a $70 mil. E não só me vendeu a casa, ela teve que deixar uma mesa, 2 camas. Deixar isso. Porque Deus, Ele tem um plano de prosperidade. E o banco me deu 20 anos para pagar aquela casa. Eu disse, até 20 anos tomou. Valdemar paga a casa. Ele me estará. Se virem. Vamos, eu estou morto. Mas é engraçado. Eu sempre fiquei convencido que eu iria morrer primeiro que minha esposa. E eu disse para minha esposa, olha, eu vou fazer um favor para você. Eu, quando morrer, eu vou te deixar rico. Não vou deixar dívida, eu vou deixar rico. E eu fui para algumas companhias de seguros de vida e eu fui pagando seguros de vida para mim. E no registro eu coloquei, se eu morrer, no contrato, a minha esposa tinha que receber um certo valor, que eu acredito que qualquer discípulo iria querer casar com ela. E eu fui colocando, não tinha muita esperança. E minha esposa, infelizmente, ela morreu primeiro do que eu. Há 3 semanas
acreditei que eu iria morrer primeiro. O banco mandou uma carta dizendo: Senhor Araújo, você não colocou risco de vida na tua casa, porque as contas eram pagas através da conta bancária da minha esposa, e por isso aqui está o veredito. Ou você paga a casa toda, ou você vai ter que entregar a casa de volta ao banco. Aquilo não me preocupou. Dia seguinte, eu recebi uma mensagem no meu telefone que uma das companhias de seguro de vida depositou um certo valor na minha conta. E eu não vou dizer o valor, mas eu só sei que fiquei rico em uma semana. Aí eu fui para o banco e disse: eu vim pagar a casa. Eles falaram: você veio para negociar comigo, você não me percebeu. Eu vim pagar a casa agora, na totalidade. E eu paguei a casa na totalidade, paguei o meu carro na totalidade, paguei todas as contas médicas da minha esposa na totalidade, paguei o ano letivo dos meus filhos na escola na totalidade. E eu sei que em dezembro vou para Moçambique, comprei um pedaço de terra na totalidade. E falando hoje, os pedreiros estão construindo a minha nova casa em Moçambique na totalidade. Amém. Por que eu estou compartilhando isso com você? Que nós servimos um Deus que tem um plano de prosperidade para você. E prosperidade não significa simplesmente finanças ou coisas materiais, mas Ele tem planos para a tua vida. Amém. Não. E eu quero que você mesmo acredite nessas coisas. Porque Ele tem um plano para a tua vida. E até para te dizer, é engraçado, eu escrevi um livro, eu acho que vocês já ouviram falar. Eu escrevi um livro e está vendendo muito bem. E eu disse: por que não ir para o Brasil? Imagina, eu ir de férias para o Brasil. Deus é incrível. Amém. Por isso, irmão, Deus tem um plano de prosperidade para cada um de nós. Não. Oséia. Jovem, Oséia está na Bíblia. Acredita? Está na Bíblia. A Bíblia fala, antes de nós lermos esse versículo, deixa eu falar com vocês. Quantos de vocês aqui já se apaixonou? Não mente, não mente, é normal. Se alguém jovem, quando teu pai perguntar, você disse que já se apaixonou com quem? Fala com você. Olha, eu já vi homens grandes, mas homens grandes, que intimidam qualquer um, que dizem: eu não tenho medo de nada. Eu convidei um jovem, ele praticou judô, eu pratiquei judô por muitos anos, mas ele era um gigante, e eu convidei ele para a igreja. Eu perguntei para ele: você tem medo de alguma coisa? Ele disse: eu não tenho medo de nada. Nada! Eu disse: ok, eu quero te convidar para a igreja. Sabe o que ele me falou? Eu não sei se a minha namorada vai gostar. E quando eu fui ver a namorada dele, ele tem quase 2 metros, a namorada dele eu duvido que tenha 1 metro. Pequena, mas ele disse: eu não sei se ela vai gostar. Mas uma coisa eu aprendi: não interessa quão grande você é, ou quão duro você vai ser. Quando você está apaixonado, você é suave com a mulher que você ama. E é exatamente isso que Deus fez com você e eu. Muitas vezes nós temos a imagem que Deus é um Deus terrível. É um Deus que está à espera para bater na nossa cabeça quando cometemos um erro. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Olha no versículo 14 de Oséias, capítulo 2.
Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Imagina Deus levando você para um sítio e falar com carinho com você. Não é incrível? Esse é o amor que Deus tem por você. E é um fato. Romanos 5, E no meu irmão? no versículo 6, ele fala: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É um fato. Ele te amou primeiro. Ele te ama primeiro. Isto é um fato. Mateus 28. Fala, Araújo. No versículo 20, ele fala: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Você consegue entender a devoção que Cristo tem para a tua vida? Amém. Ele está falando: olha, eu vou estar com você para o resto da minha vida. Amém. Deus falando isso. Isso é incrível. Ele não disse: uau, vou ver como você vai me amar de volta. Ele não disse: olha, deixa eu saber, você promete que vai me amar? Ele não falou nada, ele só disse: olha, eu vou estar com você. Agora, se você vai me amar de volta ou não, teu problema. Mas eu vou te amar para sempre. Amém. Eu vou te amar para sempre. Olha, a minha esposa, ela vem de uma cultura chamada, de uma raça chamada africanos. Africanos é mistura de holandeses, alemão e uma parte de ingleses que foram colonizar a África do Sul. E os ingleses depois dominaram os africanos e eles são uma raça muito forte. Eles, você já ouviu falar do apartheid, que é algo acima do racismo? São os africanos, são mesmo racistas. E quando minha esposa foi falar com a mãe dela, que olha, eu conheci um irmão na minha igreja, nós nem estávamos namorando, eu nem sabia que ela gostava de mim, mas ela foi falar para a família: olha, tem alguém na minha igreja que eu gosto, que se ele me pede em casamento hoje, eu vou dizer que sim, e eu quero dizer que ele é neutro. O irmão dela levantou e disse: a porta está aí, ou nós, ou ele. E ela levantou e foi-se. E nós namoramos, nós noivamos, e eu sempre pedi para ter um encontro com a família dela, e eles sempre falaram: não, nós nem queremos te ver. Nem. Ela, olha, nós nem conhecemos ela mais. Uma semana antes do meu casamento, mãe, ela disse: diz o teu nome para ver o que eu falar com ela. E eu fui falar com ela, não para me pensar, mas simplesmente para me desencorajar, para não casar com minha esposa. Ela veio com tudo quando eu disse: ela disse: você sabia que minha filha não sabe cozinhar? Porque, olha, irmãs, uma dica para você. Uma dica para você, irmã. Irmãos precisam comer. Mas é engraçado que eu sempre orei, eu disse: olha, eu tenho 6 irmãs e sou o único rapaz na família. E minha mãe, ela acredita muito, e Claudinha pensa, minha mãe, ela é pura. Minha mãe não é brincadeira, ela não é discípula, ama a igreja. Se ela escuta que tem um discípulo que não está indo para a igreja, que não está bem, ela vai lá. Essa é a minha mãe. E ela sempre acreditou que eu tenho que estar na cozinha, aprender a cozinhar. Infelizmente,
Eu cozinhei melhor que a minha esposa. E isso nunca foi um problema. Eu falei para ela, ela falou para mim, eu cozinho bem. Ela disse, ok. Mas eu sabia que ela era boa em fazer bolos. Eu disse, mas ela sabe fazer bolos, certo? Ela disse, eu vivo com isso. Depois ela veio com outras histórias e eu tive que ser um pouquinho duro com ela. Eu disse, olha, não se preocupe, eu não vou casar com você, eu vou casar com ela. Os irmãos da Elsa não foram para o meu casamento, ela foi para o meu casamento, não com alegria, mas para chorar todo momento. Mas eu disse, eu vou falar assim. Ok? Não. E eu sempre falei isso para minha esposa. Independentemente da sua condição de saúde, eu vou amar você até que a morte nos separe. Amém. Por causa da quimioterapia ou do câncer, minha esposa passou por quimioterapia e por causa da quimioterapia, nós não podíamos ter filhos próprios. Na África, acredita-se em filhos. Isso eu quero que vocês entendam. Para o africano, a família africana, você casa, logo estão esperando. Quando o bebê vem? Você já casou 3 meses e nada? Tem problemas? E minha esposa estava mesmo insegura com a minha família. Eu disse para ela, olha, você não precisa estar insegura. Você não casou com minha mãe, não casou com minhas irmãs, você casou comigo. E eu não casei com você por causa do filho. Filhos é apenas um acréscimo, né, que Deus dá. Mas não é isso. Esse não é o que Deus prometeu. Okay? E isso nós precisamos entender. O ponto que eu estou mostrando para você é para dizer que eu falei para ela, olha, eu vou te amar até que a morte nos separe. Amém. E é isso que Cristo está falando para você e eu hoje. Solteiro, casado, filhos, não filhos, jovens, não jovens. Deus te ama. Amém. Incondicionalmente. Amém. Ele devotou você. E meu último ponto não é um fato, mas é uma questão. É uma questão, e a questão é, de acordo a este fato que nós vimos que Deus te ama, você vai amá-lo de volta. Essa é a questão para você. Porque desde o princípio da Bíblia, esta sempre foi a questão que Deus tem feito para o povo dele. Eu te amo, você vai me amar de volta. Eu te amo, você vai me amar de volta. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias de novo. Falará hoje. Versículo 21. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá do meu deles. Eu trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria de aproximar-se de mim? Pergunta ao Senhor. Por isso você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja. Vamos parar aqui. Deus já está perguntando quem vai se aproximar de mim. Você só vai se aproximar de Deus se você ama Ele. É verdade. Não tem como. Não tem como. Eu lembro quando a minha esposa, ela vem de uma família super rica e eu venho de uma família super humilde e de uma família uma família quebrada. Meu pai divorciou minha mãe quando eu tinha 6 meses. E eu conheci o meu pai agora, 5 anos atrás. Ok? Ele não me conhecia e quando eu me encontrei com ele, cara a cara, eu perguntei para ele, você me conhece? Ele olhou para mim e disse não. Eu falei, olha para mim de novo. Ele disse, eu já disse, não me conheço. Quando eu falei para ele quem eu era, ele quase
Esse é o tipo de família que eu só venho de uma família, ontem eu estava falando com o Claudinei, que aí eu só venho de uma família que quando está até almoço, tem um prato, tem 4 talheres, talheiro para arroz, talheiro para... Eu venho de uma família que você vai na cozinha, você serve, senta no sofá, come, e se tiver no sofá, eu pessoalmente só comia no meu quarto, eu servia, a irmã quando fechava a porta, comia, atirava o prato, e eu falei para eles, olha, não quero essas regras aqui nesta casa. Por favor, eu não preciso de muitos talheres para comer. Se meus filhos quiserem comer com a mão, vão comer com a mão. Se quiserem talher, vão comer com talher. Olha, o importante é que nós vamos estar repletos e pronto. É só. Mas essa é a questão que Deus tem realmente perguntado. Será que você vai me amar na nossa vida? Amém. Eu poder lembrar o momento, e eu quero que você vá para trás e lembre o momento que você tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus Cristo. Amém. O teu zelo, a tua alegria, o brilho que você tinha, como radiante você era, a tua família, por que você está sempre feliz? Eu quero que você lembre esse momento. Eu quero que você lembre os momentos que você era totalmente dedicado à palavra de Deus. Amém. Eu quero que você lembre quando você visse um irmão que te inspirava, você falava, quando eu crescer na fé eu quero ser como ele. Quando eu crescer eu quero ser como ela. Eu quero ser uma ministra ou uma conselheira de mulheres. Eu quero ser como fulana.